Então, muito poucos médicos, profissionais compreendem exatamente o que está acontecendo e a nossa sociedade está sofrendo muito, né? Então, vou me apresentar para quem não conhece. Eu sou o Dr. João Ricardo Yamazita, eu sou médico de família, tenho várias especializações, homeopatia, acupuntura, a medicina de família. Ela tem um olhar epidemiológico também, ela cuida não só do pai, da mãe, da criança, do avô, do homem, da mulher, mas também a gente tem um olhar sobre a sociedade, sobre o meio ambiente. E uma formação minha também é com medicina funcional, que é a medicina que atua nas causas. Então, por isso que a gente tem uma visão, um entendimento diferente do que provavelmente vocês estão acostumados e do que é falado por aí, e por isso que eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir para a gente entender por que está acontecendo isso tudo. Então, como esse gráfico mostra, né? Esse gráfico ele foi retirado dessa pesquisa que foi realizada. Então, lá na década de 60, 70, a incidência de autismo era cerca de uma criança em 10 mil. Uma em 10 mil. E ela foi aumentando aos poucos na década de 60, 70, 80, 90. Em 1990 chegou a 1 para 1000. E aí começou a haver um aumento mais importante a cada ano, como a gente vê ali no gráfico. Então esse estudo ele mostra como em 1966 as pessoas estavam preocupadas, mas quanto que ocorre o autismo? E no estado de Wisconsin, os pesquisadores eles avaliaram em todo o estado, esse estado americano, todas as crianças que tinham tido diagnóstico, tinham sido atendidas em escolas, em clínicas e hospitais, no estado inteiro. Então foi um estudo muito bem aprofundado, né? Eu trouxe isso para mostrar que hoje nós vivemos uma era das narrativas, onde muita gente fala assim, não é porque está tendo mais casos agora, porque está tendo mais diagnóstico apenas, que antes só não era diagnosticado. Não, tem estudos muito sérios mostrando que houve sim esse aumento, a facilidade do diagnóstico, teve estudos que mostraram que o aumento de casos devido à facilidade, por causa dos critérios diagnósticos, conscientização, é cerca de 24%. Só que o aumento, como a gente pode ver, de um caso em 10 mil para hoje cerca de 1 em 36, então é muito mais do que 24%. Então esse é um gráfico ali do pessoal do estado de Colorado. O estado de Colorado é um exemplo interessante de a gente estudar, porque nesse estado, por lei, toda escola tem que notificar o governo quantas crianças têm alguma doença crônica, seja diabetes, seja ansiedade, seja paraplegia, qualquer coisa tem que ser notificada. Então lá eles dizem assim, que em 1991 não tinha nenhum caso, 0. No ano seguinte houve 7 notificações, e esse número foi aumentando até chegar em 2016, com 7.111 casos notificados, mais 8.000 crianças aguardando para entrar na rede pública. Então o aumento é gritante. Esse outro estudo que é retirado desses órgãos americanos que são especializados em lidar com problemas de desenvolvimento infantil, então ele mostra que conforme o ano de nascimento vai aumentando o número a incidência, o número de casos. E aqui é conforme a idade. Quanto mais menor a idade da criança, da pessoa, tem muito mais crianças. Conforme vai avançando, né, com 40 anos, a gente tem poucas pessoas. De vez em quando a gente encontra alguém, né? Descobri agora que eu sou autista, mas era uma quantidade muito menor. Eu peço para vocês relembrarem, lá na época que vocês estudavam na escola, quantas pessoas que vocês viam com autismo, né? Então era raríssimo, né? Confiram nas suas memórias, os fatos que nós vemos na nossa realidade, que observamos na nossa vida, tem que bater com o que a gente recebe de informação, e a gente tem que ter senso crítico
criticidade e analisar isso. Isso é ciência. Então, hoje a gente vive essa era das narrativas. Há pouco tempo, durante a pandemia, nós pudemos presenciar, né, essa questão onde a gente foi inundado por várias narrativas das mídias, e hoje a gente vê que muito tudo que foi falado, propagado pelos 4 cantos do mundo, em todas as grandes mídias, né, então tudo aquilo podia não estar condizendo com a realidade que a gente observava na nossa frente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, né, que a gente percebeu que as mídias são manipuláveis. Inclusive, o próprio establishment científico, uma pesquisa científica é fácil de ser manipulada, basta mudar a metodologia que você chega ao resultado que se quer. Então, nós precisamos acordar, conscientizar a população. Aqui é uma linha do tempo sobre a questão do autismo, né, que primeira vez que foi citado no meio científico médico, em 1908. Em 1943, o Leo Kanner trouxe a teoria psicológica. Ele dizia que deveria ser porque a mãe tinha dificuldade com afeto, uma mãe frígida, geladeira, uma teoria psicológica que veio a ser desmentida com o tempo. Em 1964, o Dr. Bernard Himland, ele teve um filho autista, e na época era tão raro que ele era um doutor da UCLA, da Universidade da Califórnia, e ele e a mulher dele, eles nunca tinham ouvido falar sobre aquilo, mas ele pesquisando, ele descobriu que já tinha sido citado pelo Leo Kanner, e ele elaborou uma teoria de que não era devido a questões psicológicas, mas era devido a questões neurobiológicas. O cérebro é que está doente. O problema da inflamação, que foi aqui trazido pela primeira vez por ele, e hoje, a nossa situação atual é que a gente tem o entendimento de que a criança ela está imersa no meio ambiente e ela recebe uma série de influências, tanto da genética quanto da parte do meio ambiente, das bactérias do intestino, né, e do expossoma. O expossoma é o conjunto de exposições que a gente sofre ao longo da vida, desde vírus, bactérias, toxinas, metais tóxicos, emoções. Emoções são consideradas meio ambiente, né? Não é tudo que é fora do DNA da célula é considerado um fator ambiental. Então tudo isso influencia para fazer eclodir o transtorno do espectro autista. Então, mas por que nós estamos aqui? Eu fui num congresso ano passado nos Estados Unidos, um congresso especializado em autismo. Então, logo no começo do congresso eles apresentaram isso aqui. Por que nós estamos nessa situação? Autismo era 1 em 10 mil, hoje é 1 em 36. Asma, todas as doenças, os problemas de saúde aumentaram de 1980 até agora, todos. O que está acontecendo? Então são questões de saúde pública. Nós precisamos entender e, em conjunto com a sociedade, buscar soluções que beneficiem a nossa sociedade, senão todos nós seremos vítimas. Então se tornou uma emergência em saúde pública. Esclarecer as causas e as soluções é fundamental e urgente. As crianças são mais vulneráveis. Todos nós estamos sendo acometidos por uma série de questões que influenciam nossa saúde. Mas as crianças têm um órgão em desenvolvimento, um organismo em desenvolvimento. E elas são o futuro da humanidade. Então as crianças hoje, elas que vão controlar, vão influenciar o mundo mais para frente. Nós temos uma geração de pessoas que estão sofrendo o que nós não cuidamos, o que nós não soubemos cuidar. Então, tem muita gente dizendo que é uma condição incurável, não tem o que fazer. Mas pela medicina funcional que a gente vê, muito pode ser feito, sim. Existem milhares de estudos científicos mostrando isso. Então, a gente se depara também com um agravante que os tratamentos convencionais, que são
geralmente utilizados são muito limitados. Os resultados são muito limitados. Por exemplo, se você vai num médico, num neuropediatra com o seu filho, com alguém com autismo, então você vai sair provavelmente com uma receita de antipsicóticos. Risperidona, são medicamentos que são sedativos. Isso é só para sedar. Os estudos mostraram que ele ajuda quando a criança tem um excesso de agitação e de agressividade. Ela pode se machucar alguém. Então é melhor tomar para não danificar alguém. Mas não é um tratamento que vai trazer um desenvolvimento para a criança. Não adianta só sedar. E os tratamentos, as terapias, elas ajudam. Só que o resultado é a longo prazo. Leva muito tempo de investimento da família, do terapeuta, muito dinheiro. E é lento. E é focado apenas nos sintomas. Não atua nas causas. Quando a gente atua nas causas, os resultados são diferentes. Então, aqui explicando mais ou menos como que é o transtorno, né? Então, ao longo do tempo, os critérios diagnósticos foram se desenvolvendo e hoje a maneira de fazer um diagnóstico de autismo é assim, tem que ter os critérios A e B. Critérios A, tem que ter deficiência, dificuldade na comunicação social. Dificuldade de olhar nos olhos, de interagir, de se comunicar, afetividade, palavras, tanto a comunicação oral quanto não verbal. E também uma limitação de interesses. Então a criança, ou adulto, tanto faz, ela tem que ter dificuldade de mudar de atividades, o interesse de ficar sempre repetindo. Por exemplo, pode passar horas e horas brincando com a mesma coisa, repetindo. Se alguém vai lá, vamos mudar de atividades, pode ter uma crise. Come sempre a mesma coisa, não tolera comer nada diferente. Então, uma insistência na mesmice. Então, comportamentos repetitivos, alterações sensoriais. Então, pode tocar em alguma coisa, se for um objeto diferente, ter uma crise. Ouve um barulho diferente e desencadear uma alteração. Então, qualquer alteração do sensorial pode desencadear uma crise enorme. Então, isso é um sofrimento para a família, que às vezes não pode ir num shopping, não pode passear. A criança, ela é a que mais sofre, mas a família sofre junto e os profissionais da saúde, da educação, estão sofrendo muito. Então, aumentou muito o número de afastamentos por problemas de estresse, lidar com a questão. Como a Vanessa colocou, está tendo muita gente tendo problemas de saúde mental. No Brasil, houve um aumento do ano 2020, 200 mil afastamentos por ano devido à ansiedade, depressão, problemas de saúde mental, aumentou para 472 mil em 4 anos, sendo que esse número ele vinha estável há décadas. Então, o que aconteceu? Vamos tentar esclarecer isso mais para frente. Não é só as crianças. É comum que as crianças com autismo tenham várias comorbidades. Comorbidade é quando existe, além daquele problema central, tem outras condições, outras comorbidades, outras doenças. Então, por exemplo, pode ter TDAH, irritabilidade, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo e também alergia, distúrbios gastrointestinais, distúrbios do sono, epilepsia, encefalite, que é uma inflamação no cérebro, autoimune, é como se fosse um reumatismo no cérebro. Condições genéticas, outras, problemas motores, transtorno opositor desafiante. Quem já conheceu alguma pessoa com esse transtorno, é muito difícil de lidar. Transtorno opositor desafiante. A criança, a pessoa tem uma condição que ela desafia e se opõe a qualquer norma que seja indicada para ela. Então, como é que uma pessoa assim vai interagir dentro de uma sala de aula com outras pessoas? Então, é um sofrimento para a pessoa também, em primeiro lugar, e para todo mundo em volta dela. E eu queria fazer uma homenagem, né, que
Leo Kanner foi o primeiro cientista que descreveu o autismo no Ocidente. Antes dele, em 1925, esses dois eram médicos judeus. Olha que interessante. Então a gente tem que valorizar essa raça judia que é de extremo valor para a ciência, para a medicina. Então a doutora Grunia Efimova Sukareva, essa sim foi a primeira a descrever, publicou artigos científicos, livros descrevendo o autismo no Oriente. Só que os mundos às vezes não se comunicam, então eu quero trazer isso para todo mundo. A gente fala assim, não foi Leo Kanner que descreveu, foi a Grunia Efimova Sukareva. E sobre a etiologia. Etiologia é a ciência que estuda as causas das doenças. Então, quero desfazer o mito, que tem muita gente que ainda fala assim, não, a causa do autismo é genética. Não é bem assim. Todos os artigos científicos que a gente pega para analisar, para estudar sobre as causas, eles falam assim, a etiologia, as causas do autismo são complexas. É um conjunto de fatores que varia de uma pessoa para outra. Então, tem grupos, subgrupos de pessoas que têm uma predominância de um tipo ou de outro de causa. Então, cerca de 5 a 20% das pessoas têm uma causa genética. Se procurar, encontra algum gene, um polimorfismo genético que predispõe. O meio ambiente está envolvido em cerca de 40 a 55% dos casos, e eu quero dizer que o tipo regressivo está sendo o mais comum atualmente. Como que é isso? O autismo regressivo é o tipo onde a criança vinha tendo um desenvolvimento neurológico normal, então ela vinha se comunicando, se comportando, falando, interagindo bem até uma certa idade e depois tem uma regressão neurológica. Para de se comunicar, começa a ficar com o olhar fixo, né? Então esse é o transtorno que está tendo sendo mais frequente, né? Então teve um aumento desses casos. E não é a causa não é única para todos, cada um tem uma tendência diferente. Desde causas genéticas, epigenéticas e ambientais. O que é epigenética? A genética, né? Temos a genética e os genes. Epigenética está acima dos genes. Epi. Então é a programação dos genes. O conhecimento da epigenética é uma revolução na medicina. Então o gene pode ser ativado ou desativado. Existem os genes bons e os ruins. Então, dependendo de quais os genes estão predominando ativamente, você pode predispor o adoecimento ou não. Então, e eles descobriram pela ciência que essa epigenética ela pode ser transmitida até 3 gerações. Então, o avô teve um trauma emocional intenso, desenvolveu uma ansiedade e um medo de alguma coisa, e aquilo passa para o filho, pode passar para o neto. Isso pode ser em relação ao clima, como ocorreu na Holanda. Então, os holandeses, durante a Segunda Guerra Mundial, passaram muita fome e frio. E daí, até hoje, os descendentes daquela população têm uma tendência à obesidade, porque os genes que regulam isso ficaram programados por aquele trauma intenso. Notícia boa é que a epigenética pode ser modulada. Os genes, dificilmente a gente consegue mudar, mas a epigenética a gente pode ativar ou desativar os genes conforme a influência do meio ambiente que a gente vive. Então aqui vou explicar mais ou menos como que é o processo, a fisiopatologia, como surge o processo do autismo. Claro que, como eu expliquei, não é a mesma coisa para todos, mas é mais ou menos assim. Então aqui temos uma donzela, uma senhorita, que traz consigo, pode trazer genes suscetíveis, ou pode trazer uma epigenética, uma programação de genes inflamatórios, por exemplo.
Ou pode trazer uma carga tóxica, muitos metais tóxicos, né? E dela engravida, e na gestação podem ocorrer várias situações. A disbiose no intestino é a situação onde existe um desequilíbrio das bactérias boas e ruins. Quando ocorre um predomínio das bactérias ruins, isso é chamado de disbiose. Aqui, ativação imunológica materna. Então, pode ser por uma gripe, pode ser por uma rubéola, pode ser por uma covid, uma infecção, algum processo que a mãe teve, uma febre, infeccioso, inflamatório, desenvolveu ativação materna imunológica. Isso gera um estado inflamatório. Lembram na época da pandemia? A tempestade inflamatória, tempestade de citocinas inflamatórias. É isso. Não precisa ser uma tempestade muito alta, mas pode ser uma inflamação que persiste. Outra coisa são a disfunção das mitocôndrias e o estresse oxidativo. Caramba, o que é isso? Não sei nem o que é mitocôndria. Mitocôndrias são organelas dentro das células que produzem energia. É igual a Itaipu. Elas produzem energia através de cadeias de elétrons. Agora imagina uma turbina da Itaipu se estiver enferrujada. Ela consegue girar, produzir energia? Não. As mitocôndrias e o nosso corpo também tem esse processo. Se ocorrer um enferrujamento, uma oxidação, estresse oxidativo, não funciona direito as mitocôndrias, as nossas células não funcionam e ativa todo esse mecanismo aqui. E esses mecanismos atravessam a placenta, a barreira placentária e ativam o sistema imunológico dentro do cérebro da criança. E ali, ao longo da vida, a criança que já tem esse processo ativado, pode, na infância, se deparar com várias questões que vão deflagrar o autismo ou uma piora da questão que já tinha. Então, ela pode trazer já a situação já anterior ou pode começar nos primeiros anos de vida. Então, deixa eu mostrar aqui, para entender o processo da neuroinflamação. Então, a inflamação no cérebro. Esse processo ocorre em cerca de 85% das crianças com autismo, com TEA, e é o principal mecanismo envolvido na maioria dos casos. Então, como que é isso? Aqui é uma pessoa com o cérebro normal. Então, nós temos os neurônios, aqui a micróglia, que é o sistema imunológico dentro do cérebro, e aqui o astrócito. O astrócito, ele que nutre, a função dele é dar nutrientes, proteger, é como uma babá para os neurônios funcionarem corretamente. Quando existem as moléculas inflamatórias, que são essas aqui, interleucina 1, 6, TNF-alfa, a inflamação, ela chega no cérebro e faz com que a micróglia, que é o sistema imunológico dentro do cérebro, ele seja reativo, ele ativa aquele sistema imunológico. Aquelas moléculas falam para a micróglia que está tendo um perigo, um risco, um ataque. E daí ela passa de magrinha, olha como ela é magrinha aqui, ela está em repouso. Aqui ela fica encorpada, fica forte, começa a produzir substâncias inflamatórias, e essas substâncias inflamatórias acabam ativando o astrócito e afetam o funcionamento dos neurônios. E o astrócito, que ele deveria ser neurotrófico, deveria alimentar, proteger e nutrir os neurônios, ele passa a produzir neurotoxinas. São substâncias que lesar os neurônios. Então, esse é o ambiente cerebral que a gente encontra na criança que tem TEA, né, e que pode já ter começado antes na gestação ou pode ter sido desencadeado depois do nascimento.
E daí como que fica o cérebro das pessoas que têm autismo? Como que é? Como funciona, né? Então, aqui é a estrutura cerebral na criança com transtorno de espectro autista. Então, tem criança, aqui é o cérebro normal, aqui é o neurotípico, a gente chama neurotípico, típico, normal. Então, tem crianças que têm uma deficiência, tem uma pouca conectividade, uma diminuição das conexões. E aqui tem outros que têm um aumento das conexões neuroniais, um aumento das sinapses neuroniais, que são as ligações entre os neurônios. Ué, peraí, como assim? Mas no autismo tem diminuição ou tem aumento? Tem os dois. Tem os dois. Eu vou explicar então. Ó, o que ocorre? Já ouviram falar da poda sináptica? Então, a poda sináptica é um processo normal que ocorre com todo mundo. Então, em algumas épocas ocorre mais. Por exemplo, então, aos 7 anos, a gente começa a ter poda sináptica, que a criança desenvolve um monte de conexões neuroniais e as sinapses que a gente não utiliza, que não tem tanta importância, ela vai sendo podada, para não ocupar tanto espaço, não ocupar a sua função. Mas no TEA ocorre uma poda sináptica alterada, diferente. Como que é isso? Ela tem uma... aqui é uma poda sináptica no cérebro neurotípico. Tem uma preservação das conexões de longa distância. Aqui com aqui. E no TEA, essas sinapses de longa distância, daqui com o outro lado do cérebro, elas são podadas. Então fica um predomínio das sinapses de curta distância. Então os neurônios de certa região, eles se comunicam demais com os neurônios vizinhos. Por isso então que a criança, a pessoa com TEA tem dificuldade de mudar de foco, de mudar de interesse, de atividade, porque aqueles neurônios é como se fosse um curto-circuito, fica reverberando aquele mesmo tipo de circuito cerebral. Puxa vida, por algum motivo eu deletei um slide que eu ia explicar essa questão aqui. Mas é isso então, para a gente entender o comportamento, correlacionar o comportamento com os neurônios. Então, como na criança com TEA existe essa diminuição das sinapses de longa distância e um aumento excessivo das conexões de curta distância, então, por exemplo, se houve um barulho, aquele barulho ele tem uma reverberação muito intensa. Se tem uma sensibilidade, aquilo reverbera demais. É como se fosse um curto-circuito. Quando ele gosta, a criancinha gosta de brincar com um negócio, ele quer ficar brincando com aquilo. Não consegue mudar por causa dessa dificuldade neuronial. E eu quero chamar a atenção para uma situação que está acontecendo muito e que era raríssima antes também, que é a encefalite autoimune. Então, quando eu estudei medicina, quase 30 anos atrás, faz muito tempo, olha a minha idade. Então, a gente estuda meningite, que todos sabem, é gravíssimo. Meningite é próximo, né? Se for meningite bacteriana, se não tratar, rapidamente morre. E a encefalite, então, a gente mal estudava muito, porque como era tão rara, nem ocorria. Hoje está ocorrendo a encefalite autoimune. O sistema imunológico, ele é para proteger a gente de vírus, bactérias, de ameaças externas. Na autoimune, o sistema imunológico ataca o próprio cérebro. O cérebro fica inflamado. Então isso está acontecendo muito, e não só em criancinhas. Então talvez por isso que a gente tenha tido um aumento brutal de afastamentos no INSS por ansiedade, depressão, transtornos psicóticos e muito mais. Então a gente conversa com as pessoas, está todo mundo com um cansaço, uma fadiga, falta de energia, memória fraca, né? Fala, não sou mais o mesmo.
depois de alguns anos para trás, né? Então, busca na memória o que aconteceu. Então, nós não somos mais os mesmos, estamos inflamados. A inflamação, ela chega no cérebro e ativa o cérebro emocional. Nós temos o córtex cerebral por cima. Abaixo do córtex cerebral tem o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Dentro do cérebro emocional, nós temos a amígdala cerebral. São 2 órgãos pequenininhos assim, de cada lado. E ela que é responsável por dar o sinal de alerta, de alarme. Quando a gente vê um bandido, um acidente, um sinal de perigo, ela dispara, cuidado, faz liberar adrenalina para a gente reagir àquela situação. Só que ela não reage apenas às circunstâncias que a gente vê. Então a inflamação ela ativa também os mastócitos, que são células do sistema imunológico que liberam histamina, que é a histamina mesmo que causa alergia, só que ela causa também neuroinflamação. E ela ativa a amígdala cerebral, disparando. Então a pessoa às vezes está com uma ansiedade, sensação de que vai acontecer alguma coisa. Não, mas está tudo bem, fica calmo, não está acontecendo nada. Não, mas eu não consigo ficar quieto. E, então isso é inflamação que circula no nosso sangue pelas citocinas inflamatórias, que altera o funcionamento do cérebro, dos neurônios, diminui a produção de serotonina, de dopamina, diminui a preservação dos neurônios, leva à morte neuronal. Então essa é uma situação grave que está ocorrendo não só em crianças, mas em adultos também, que a gente precisa trazer porque é uma condição totalmente nova. A maioria dos médicos não conhece ainda, a gente tem que conscientizar isso. Se os médicos não conhecem, imagina a população. Se bem que hoje em dia tem muito mais, a população está com a mente mais aberta do que muitos médicos. Então uma situação que eu quero explicar também. Alguém já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Né? Mas é mais do que isso, não é só um segundo cérebro. É um órgão imunológico, endócrino, hormonal e emocional e nutritivo. Hoje se fala do eixo intestino-cérebro, intestino-coração, intestino-pulmão, intestino-pele, intestino-articulações, tudo. Está tudo relacionado com o intestino. Então, aqui é um intestino e aqui é um cérebro. Então, quando a gente tem a eubiose, que é a prevalência de bactérias saudáveis, benéficas, então a gente tem uma proteção imunológica, o intestino funciona bem, ele absorve os nutrientes, digere os alimentos, quebra os alimentos adequadamente e gera nutrientes para o cérebro funciona bem, fica saudável. Quando ocorre a disbiose, que é o aumento, a prevalência de bactérias patogênicas, doentias, então isso prejudica a digestão dos alimentos. Ao invés de a gente quebrar os alimentos e absorver os nutrientes, essas bactérias consomem os nossos nutrientes, transformam os alimentos em metabólitos tóxicos e a gente tem uma diminuição da absorção de sais minerais, de ferro, de vitaminas. E às vezes é para ter absorção de triptofano, que vai ser transformado em serotonina, mas ocorre uma absorção de substâncias tóxicas. Então isso favorece o surgimento de ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, câncer e tudo. Foi publicado em 2020 um artigo científico de um cientista italiano. Ele é gastroenterologista. Ele falou assim, eu vou provar que esse negócio de intestino é mentira. E foi pesquisar. A surpresa dele é que ele descobriu que era tudo isso e muito mais. E ele publicou um artigo científico que chama All Disease Cause. Quer dizer, a causa de todas as doenças, o intestino. O intestino permeável. O intestino ele deve ser permeável para absorver os nutrientes. Mas nessa condição, ao invés de ele absorver os nutrientes, ele absorve toxinas, entram bactérias, fungos, e isso gera inflamação.
e isso altera o funcionamento cerebral. Então, esse é um dos mecanismos que está envolvido em quase todas as doenças, não só no transtorno do espectro autista. Aí tem muitas outras coisas que podem ajudar, favorecer ou piorar. Uma delas são os agrotóxicos. Então, o glifosato, que é o agrotóxico, que dizem, o glifosato não faz mal para o ser humano, porque ele atua numa via metabólica que os humanos não têm. Nós não temos, mas as bactérias e as plantas têm. Então, o glifosato ele diminui as bactérias benéficas e aumenta as bactérias ruins. Então, tem muita ligação do consumo do glifosato com a disbiose e com o transtorno do espectro autista. Então, esse estudo ele mostra também o paracetamol, que é um dos remédios mais usados no mundo, prescritos pelos médicos, que está relacionado. Então, o uso de paracetamol, o amoxicilina, o clavulanato, outro antibiótico muito utilizado na infância, né? Então, eles tiveram um aumento do consumo nesta época, paralelamente à época onde ocorreu o aumento dos casos. Então, vejam só, não é só uma causa, é um conjunto. E é por isso que a gente tem que ir conscientizando, porque é muito difícil você mostrar, você provar que é uma coisa. Porque, na verdade, não é só uma coisa, são várias. Aqui, por exemplo, eles falam dos metais tóxicos, alumínio, mercúrio, chumbo, arsênio, cádmio. Então, os metais tóxicos são como o zinco, o magnésio, só que são tóxicos. E eles entram dentro da nossa corrente sanguínea e adentram as células, as mitocôndrias, e geram oxidação, aquela ferrugem que eu falei. Então, é um dos mecanismos que gera problemas Alzheimer, câncer e também TEA. Aqui mostrando que os mastócitos, que são células do sistema imunológico ligadas às alergias. Quando você come alguma coisa que desencadeia uma intolerância alimentar, desencadeia um processo inflamatório e o aumento da inflamação desencadeia crises. Então, quem tem filhos, parentes, conhecidos com TEA, com autismo, não tem vezes que a criança fica mais agitada? Então, esse é um dos mecanismos que ativa a histamina, o processo inflamatório e desencadeia alterações do comportamento. Aqui, a gente tem que ir criando massa crítica, né? Eu gosto de ensinar isso para todos os meus pacientes. Então, aqui é o intestino, a mucosa do intestino. A nossa pele ela é formada por várias camadas de células que se sobrepõem, células mortas, que elas protegem a gente do meio ambiente. Se eu sujar aqui com qualquer coisa, depois eu lavo, pronto, está resolvido. O intestino é uma camada única de células cheia de microvilosidades para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. E ela é recoberta por uma camada de mucina, de muco, que protege as células do intestino das bactérias. Mas quando existe a disbiose, que é o aumento das bactérias ruins, e também a presença de toxinas nos alimentos, aditivos alimentares, né? Isso vai lesando a camada de mucina e as células ficam lesadas, inflamadas, e ocorre a entrada de bactérias, alimentos mal digeridos. A caseína, que é a proteína do leite e do queijo, e o glúten, que é a proteína do trigo, são de difícil digestão por nós humanos. Quem digere ela são as bactérias benéficas, elas fazem esse favor. Vamos quebrar ela e a gente... né? Mas o que está acontecendo? Todos nós estamos perdendo as bactérias benéficas por uma série de condições, motivos. Então está todo mundo começando a ter intolerâncias alimentares ao leite, ao glúten. Gente que não tinha nada começa a ter. E aí essas proteínas são moléculas muito grandes. É diferente da glicose. A glicose é uma molécula pequenininha, 6 carbonos. Uma proteína é um caminhão, um navio de grande.
E ela entra na corrente sanguínea e gera autoimunidade, porque o sistema imunológico desenvolve anticorpos contra aquelas proteínas e acaba atacando proteínas do nosso corpo por engano, porque as proteínas são muito parecidas. Então, por isso que o glúten e a caseína causam reumatismo. Quem tem algum problema reumático piora quando consome esses alimentos. E no TEA, quando existe encefalite autoimune, existe assim, intolerância a essas proteínas, desencadeia muita inflamação e a criança, mesmo fazendo terapias 20, 40 horas por semana, o desenvolvimento fica difícil. Então, uma das coisas que eu vou mostrar mais para frente é sobre a importância de retirarmos o glúten e a caseína da alimentação das crianças com TEA. E melhorar a digestão. O uso de enzimas digestivas tem vários estudos mostrando que é benéfico para as crianças e para nós. Então, eu quero trazer um tema que é um tabu, que não podia ser falado antes, mas agora, com a vitória de Trump nos Estados Unidos, o seu secretário de saúde, que é o ministro da saúde dos Estados Unidos atual, este homem, Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr., ele é sobrinho daquele John Kennedy, que foi assassinado porque ele contrariava o sistema. Ele era um perigo para o sistema e hoje ele está denunciando o sistema também, o sobrinho dele. Esse é o último livro dele, ele fala assim: vacinados e não vacinados, deixem a ciência falar. O que ele fala nesse livro? Então, ele conta que em 1986, as fabricantes de vacina, elas estavam reclamando, porque era impossível elas criarem produtos, porque elas iam ter que responder indenizações das reações causadas. Então o governo americano falou: não, fica calma, nós criamos essa lei que protege, nenhuma fabricante de vacina vai se responsabilizar mais, ninguém mais vai ter que pagar por algum dano. Só que o que acontece? É impossível criar vacinas sem efeitos colaterais. Por isso que eles tiveram que fazer isso. E ele também traz a seguinte informação no livro. Ele é senador, um dos políticos mais influentes nos Estados Unidos, e ele traz assim, essas informações, que na verdade essas vacinas foram testadas com uma única aplicação para uma coisa, e não testam o conjunto. Então, por exemplo, só testa lá a vacina para hepatite. Mas, na verdade, a realidade, o que acontece? No mesmo dia, a criança vai lá e toma 6 juntos. No mesmo dia. Não tem a penta? São 5. Para 5 coisas juntas. Aí aplica a penta, mais a tríplice, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Então, isso é uma carga tóxica imensa. E eu vou explicar uma coisa para vocês que quase ninguém sabe. Uma vacina, ela para pegar, ela tem que ter uma proteína. Então eles colocam uma proteína junto com o vírus, ou a bactéria, morto ou atenuado, para o sistema imunológico reconhecer e pegar. Eles dizem pegar. Só que essas proteínas que são utilizadas, como eu disse, são grandes, moléculas grandes. Partes dessas proteínas são parecidas com nossas proteínas. E o sistema imunológico, quando ele ativa, ele desencadeia uma reação de anticorpos contra essas proteínas. Essa reação é para o resto da vida. A memória imunológica é para sempre. Então ela fica programada. Se entrar alguma partícula com aquele formato, o sistema imunológico, os anticorpos vão ativar. E se nós tivermos anticorpos daí que são parecidos contra o nosso cérebro? Isso pode ser uma encefalite. Se for contra a cartilagem, vai dar uma colagenose, uma artrite reumatoide. Agora, o problema que eu falei é que está tendo as encefalites autoimunes. Cadê aquele slide?
Então, encefalite autoimune nós estamos produzindo anticorpos contra o receptor da vitamina B9 no cérebro. Então, o ácido fólico é o chamado a vitamina B9, mas ela precisa ser transformada em metilfolato, que é a forma que é utilizada no nosso corpo. O metilfolato, para entrar dentro do cérebro, ele precisa ser absorvido pelo receptor, ele tem que se ligar no receptor para entrar dentro do cérebro, senão ele não entra. Então, se a gente tem um anticorpo, o sistema imunológico está destruindo esse receptor, aí a B9 não entra no cérebro, mesmo a criança tomando a B9. Então, não adianta tomar nem ácido fólico, que muitas vezes é prejudicial, dependendo da genética da pessoa, e o metilfolato também não adianta. Agora, mais para frente, vou explicar que isso tem solução. Eu vou explicar agora, para juntar. Então, descobriram que tem uma B9 diferente, que é o ácido folínico, que ele consegue entrar dentro do cérebro, mesmo havendo encefalite autoimune, mesmo tendo anticorpos contra a B9. Então, quando a gente estuda as causas, a gente consegue encontrar soluções. E esse é um problema muito comum, está sendo detectado em cerca de 73% das crianças com TEA. 73%. E qual que é o problema? Então vamos diagnosticar. No Brasil não tem o exame. Eu estou lutando, fazendo um movimento entre os médicos do Brasil para a gente trazer esse exame dos Estados Unidos para cá. Ninguém faz. É um exame simples, mas ninguém faz. A gente tem, se quiser fazer, tem que mandar o sangue da criança refrigerado para os Estados Unidos para fazer o exame. Aí tudo fica caríssimo, né? Já é caro tudo. Aqui, para mostrar que eu não estou falando besteira e viajando na maionese. Saiu publicado na Discovery Medicine, agora em março de 2025, a necessidade de validação dos esquemas vacinais. Então, nós estamos vivendo uma época que agora a censura está sendo baixada. E a gente está podendo falar. Isso eu não podia falar antes. Estou transmitindo aqui ao vivo no Instagram, já iam cortar, iam censurar. Então, espero que não venham me cortar a cabeça. Teve um médico britânico, gastroenterologista, Dr. Wakefield. Ele descobriu a relação, publicou um estudo científico muito sério sobre isso, mostrando a relação de uma coisa com a outra. E ele publicou o estudo, uma grande revista, e depois, o que aconteceu? Ele tinha todos os dados, a gente tem que guardar os dados. Houve um incêndio na clínica dele, queimou os documentos, aí depois perguntaram, nós queremos ver os documentos. Aí eliminaram as provas, falaram assim, o estudo dele foi despublicado, foi retirado. E até hoje falam, aquele estudo lá que mostrou, que besteira. Então as pessoas têm que ir mais a fundo, estudar mais a fundo, porque a nossa vida, dos seus filhos, da sociedade, o futuro da humanidade está em risco. A gente não pode estar submisso a interesses de empresas que querem vender seus produtos. Então teve um grande famoso que ele é o dono das empresas de vacinas e que é um dos que está por trás disso. Aqui, ó, esse dado. Ó, em 1980, a gente recebia 9 picadinhas. Olha a incidência. Aí foi aumentando as picadinhas. Eu tomava 15 no ano 2002, já aumentou para 1 em 250. E hoje, em 2017, 74. Aí uma criança em 36. Mas sabe o que nós temos visto? Eu converso muito com professores da rede pública, e quando tem alguém da rede fundamental, infantil, eu pergunto, quantas crianças com autismo você tem? Quem é professor aqui? Vamos fazer um professor da rede pública infantil? Então a gente pergunta assim, quantos alunos você tem? 20. Quantos você tem lá com diagnóstico? Tem uns 5.
Fora os que tem jeito, mas, tem carinha, mas não recebeu o diagnóstico ainda. Então é 5 em 20, então 1 em 4. Segundo a pesquisadora Stephanie Seneff, nós fizemos uma live com ela semana passada, ela publicou um estudo em 2014. Ela disse que em 2025, neste ano agora, nós chegaríamos a uma criança em 2. Se ano passado a gente estava 1 em 4, talvez agora nós já vamos alcançar. A gente só vai descobrir isso mais para frente, porque não, estão segurando os dados. Ó, esse dado de 1 em 36 é de 2018. Cadê os dados de agora? Então, os dados no Brasil, do MEC, é assim, 2022 para 2023, houve um aumento de 50%, o aumento de crianças matriculadas com diagnóstico nas escolas. Pulou de 405 mil em 2022 para 607 mil crianças com TEA em 2023. E quem é professor, quem lida com a saúde pública, tem essa visão social, né? O Sidney gosta da parte social, da política, né? A gente precisa unir todo mundo, os políticos, os empresários, os órgãos públicos, para a gente fazer uma frente para lidar com isso. Então é uma catástrofe, né? Porque, como a Vanessa disse, é muito difícil lidar quando tem a crise, né? A criança, em primeiro lugar, que mais sofre, a família sofre, a escola sofre, né? Então, e eu vou mostrar agora que existem soluções. Aprofundando mais sobre a questão da picadinha. Esse estudo foi publicado agora em janeiro, né? Eles avaliaram as 47 mil crianças, né? Comparando o estado de saúde das crianças vacinadas e não vacinadas. Não é com uma vacina, as pessoas vacinadas com um esquema completo com as crianças que tiveram uma ou menos vacinas. Então eles encontraram, quanto mais vacina, mais picadinhas, maior aumento, maior chance de TEA. Então aumenta significativamente o risco de transtornos do neurodesenvolvimento. Então a criança com uma picadinha apenas, né, tem muito menos chance do que as outras que não têm. Ah, mas pelo menos ela protege de doenças, ela não fica doente. Não, aqui, nesse outro estudo, bate com... Esse é um exemplo, estou trazendo, mas tem vários outros estudos mostrando isso. Então, quando as pessoas são muito vacinadas, isso gera uma sobrecarga inflamatória. O sistema imunológico fica cansado, fica fraco, fica imunossenescente. Então, ela fica predisposta a todas as doenças crônicas e também agudas. Tem gente que fala, não, mas pelo menos não vai ter meningite. Não, aumenta o risco de tudo, das doenças agudas e das doenças crônicas. Aqui eles comparam em azul as pessoas vacinadas e em laranja não vacinadas. Visitas nos pronto-socorro é muito maior. Visitas por doença, né? Então é muito maior. Então a gente tem que trazer essas informações para a gente basear nossas decisões políticas, nossas decisões pessoais. Agora eu vou começar a falar das coisas boas, as soluções. Então, sempre houve esse debate. Ah, mas será que tirar o glúten, será tirar o leite, o queijo vai fazer mal ou vai fazer bem? A criança vai ficar desnutrida. Tá, agora fizeram uma meta-análise. Meta-análise é um estudo científico que eles pegam todos os estudos realizados sobre um determinado assunto e tiram uma conclusão, uma síntese. Então eles concluíram que a alimentação sem glúten e sem a caseína beneficia as crianças com TEA, porque diminui a carga tóxica inflamatória. Então, como eu disse antes, a maior parte das crianças com TEA tem neuroinflamação. O cérebro fica agitado, inflamado, e isso impede o desenvolvimento neurológico. Quando diminui a carga inflamatória, a criança começa a desenvolver mais. Às vezes a criança está mais calma, comeu um alimento inflamatório, tem uma crise emocional, uma crise na escola. Então esse é um assunto muito importante.
Isso aqui todas as escolas, todos os nutricionistas, todos os pais, elaboradores de políticas públicas deveriam saber disso. Esse é o estudo, a meta-análise, que eles mostram que melhorou os comportamentos estereotípicos, melhorou a cognição, os comportamentos sociais e a comunicação. Os 4 níveis de comportamento afetados. Agora, não é só tirar alimentos, tem coisas que devem ser introduzidas. Então, tem muitos estudos, centenas de estudos, que mostram que tem muitos suplementos nutracêuticos que podem beneficiar no TEA. O que é nutracêutico? Nutracêutico são nutrientes que têm a propriedade de prevenir e curar doenças. Né? Então, em medicina, a gente nunca fala curar. O único lugar onde a gente encontra esse termo curar é ali quando fala de nutracêuticos, os alimentos. O problema é que os alimentos têm esses nutracêuticos em pequenas concentrações, pequenas dosagens. Então, para você consumir a dose adequada, tem que consumir muito. Então, as pessoas estão usando suplementos, né, as doses em cápsulas, ou líquido, ou injetáveis, o soro, injeção, que a dose é efetiva. Então, tem estudos que mostram que a coenzima Q10, carnitina, enzimas digestivas que eu falei, altas doses da vitamina B9, do ácido folínico que eu falei, tem que ser altas doses, não pode ser dose normal. Dose B12, melatonina, várias coisas ajudam. Então, esse estudo que foi feito aqui com milhares de cuidadores de pacientes com TEA nos Estados Unidos, ele mostrou que tem em azul são suplementos que trazem benefício, em laranja são os efeitos colaterais. Então, a gente pode ver que os benefícios são muito maiores do que os efeitos colaterais. Aqui o ácido folínico, a B9. Tem uma substância que não mostrou benefício, até piora, são os polivitamínicos convencionais. Aqueles que se compram em farmácia. Se a vitamina é boa, eu vou tomar. Aí vai lá, compra e dá para a criança. Essa foi a única que eles viram que não traz benefício. Então, gente, não dá para ficar se automedicando. Tem que procurar alguém que entende do assunto. Uma coisa boa, sulforafano, que é uma substância que tem nos vegetais crucíferos, que é brócolis, rúcula, agrião, né, repolho, ela consegue trazer grandes benefícios no autismo. O brócolis é o vegetal que mais tem sulforafano. Então, recomendo todo mundo consumir sulforafano. Brócolis, ela previne infarto, derrame, câncer e também TEA. Previne e trata. Tem estudos mostrando que quem consome brócolis, sulforafano, vive mais. Tem uma diminuição da mortalidade por todas as causas. Aqui, a vitamina D. Vitamina D, a vitamina do sol. Como assim? Então, quando a gente toma sol, tem que ser o sol de alta intensidade. Das 10 até as 3 da tarde, o sol incide na nossa pele, ele faz com que o colesterol ele se transforme nas moléculas que vão produzir a vitamina D. A vitamina D tem centenas de efeitos benéficos nas nossas células. Atua nos genes, atua na epigenética, protege a nossa saúde, protege de câncer, protege de Alzheimer, protege de autismo. Protege e beneficia se já tiver. Então, quando se usa a vitamina D em criança, isso aqui é uma meta-análise, aquele estudo do mais alto nível que eu falei. A meta-análise mostrou que a vitamina D promove uma melhora dramática dos sintomas. É claro que o ideal é usar um conjunto de fatores. Tirar o glúten, caseína, sulforafano, vitamina D, vitamina A B9 em altas doses, vitamina B12. E uma área que eu atuo é com a medicina regenerativa, com células-tronco. Tem saído estudos que mostram que as células-tronco trazem muitos benefícios.
que as células-tronco têm um efeito anti-inflamatório, antioxidante, regenera as células, ela protege os neurônios e promove uma produção de novos neurônios. Então, a gente vê que até os 7 anos é a janela terapêutica. É o período que a gente tem para a gente tratar a criança com vitaminas, com tirar o glúten, a caseína, com neuroestimulação, corrigindo as causas. Então, se a gente conseguir atuar antes disso, pode ter um benefício muito grande. Dá um salto. Tem crianças que dão um salto no desenvolvimento em pouco tempo. Depois dos 7 anos, o benefício já cai, porque o período de axonogênese, que é o período de formação de novas conexões neuroniais, ele vai diminuindo e vai predominando as podas sinápticas, que é o encurtamento, a diminuição das sinapses. Então, depois dos 7 anos, também não precisa perder a esperança. Tem essa questão das células-tronco. Aqui, por exemplo, um PET scan antes de um tratamento com células-tronco e depois. Então, aqui em vermelho são as áreas cerebrais ativadas, né? E aqui, depois de 6 meses, ocorreu uma ativação de várias áreas que eram inativas. Houve um aumento das conexões neuroniais, dos neurônios ativos, justamente aqueles que eram mais afetados. Aqui é um caso, o relato de um caso que aos 14 anos tinha autismo severo. Foi aplicado células-tronco e depois de 6 meses, 1 ano, ela saiu do espectro autista. Então houve um grande benefício. Era uma criança que tinha muita agressividade, comportamentos autolesivos, irritado, né, ao cérebro dela antes, né, muito inativa, e depois houve uma ativação de grandes áreas cerebrais. Outra coisa que existe é a tecnologia de neuromodulação. Então esse aparelho REAC, ele emite sinais radioelétricos, pequenos sinais, como de um celular, que eles organizam o funcionamento neuronial. É impressionante, com um pequeno estímulo que nem é percebido, ele vai causando uma reprogramação, uma reorganização cerebral. Esse tratamento são 18 aplicações que podem ser feitas em 5 dias e também muitas crianças dão um salto no desenvolvimento neurológico em todas as 4 áreas mais acometidas. Então existe muita coisa que pode ser feita, beneficiar essas crianças, essas famílias e todos nós, que esta é a nossa realidade e vai ser o nosso futuro cada vez mais presente se a gente não fizer algo agora. Então, aqui é a minha clínica, ali no Jardim Panorama, Instituto Yamazita. A gente faz esses tratamentos, fazemos pesquisas. Então, convido todos a seguir o meu Instagram, @dr.joaoyamazita, e da minha clínica, @Instituto Yamazita. Então, as pesquisas estão sempre progredindo. Cada dia são publicados cerca de 30 mil estudos científicos. Então, o médico que fala assim, não existe evidência científica, nada disso. Então, ele deve ser muito estudioso, porque será que ele viu os estudos, os 30 mil de hoje, ou de ontem? Então, nós estamos em 2025, no 3º mês, 4º mês. Então, em 100 dias deve ter sido produzido 3 milhões de estudos científicos. Será que a gente viu todos? A gente tem que filtrar, ver os melhores, aqueles que trazem soluções. Então eu trouxe para vocês uma problemática, o problema que está ocorrendo na sociedade brasileira, foz-do-iguaçuense e mundial. Mas eu trouxe também a solucionática. A gente sempre tem que ter o foco nas soluções. Senão o problema vai ficando grande, nós ficamos desesperados. A gente tem que usar o córtex cerebral, nossa inteligência, acima das emoções, né? E a gente é inteligente, a gente vai desenvolvendo a capacidade de nos modularmos. Então eu trago o exemplo do Elon Musk, famosíssimo, né? Ele
tem TEA, né, autista. E ele diz que ele na adolescência teve muita dificuldade. E ele utilizou isso em favor dele. Então ele fez meditação, ele se aprofundou no autoconhecimento, na mente dele, e desenvolveu as habilidades que hoje transformaram ele num gênio da sociedade mundial. Então eu também, quando era criança, eu acho que eu não era autista, mas eu era muito tímido. Aos 10 anos eu não tinha um amigo, não conseguia falar com ninguém. E isso eu descobri que era ruim, prejudicial para mim, e eu decidi superar, né? E depois comecei a dar palestras. Eu sabia que eu sabia muita coisa benéfica. Falei, eu vou pensar no bem coletivo, vou superar meus problemas para ajudar as pessoas. E hoje eu consigo falar com vocês até dar risada. Então, pessoal, eu assisti uma palestra num congresso ano passado, no ano retrasado. Mostraram uma criança com aos 12 anos, ela era uma inútil. Só ficava deitada, não servia para nada. E trataram, investiram, trataram com tudo isso. E eles levaram a criança que se tornou um adulto, 17 anos, e ele foi lá e ele pegou o microfone e ele falou: eu quero agradecer a todos que acreditaram em mim, que não desistiram da minha saúde, não desistiram de mim. Vocês viram como eu estava. E eu quero agradecer. Foi muito emocionante. Então, gente, não vamos desistir. A jornada é longa, tem muita coisa boa, né? As terapias, a gente precisa investir, porque por trás da criança que sofre com TEA, tem uma grande alma, muitas vezes. Nessa palestra eu fiquei emocionado, eu e a Rayana, minha mulher, nós ficamos muito emocionados, porque a gente viu que tinha criança lá que a gente não entende, né, o que está acontecendo dentro dela, mas depois que ela se recuperou, ela podia contar tudo. E muitas vezes as crianças com autismo são super inteligentes, estão observando tudo. Não está olhando nada, mas está percebendo tudo. Então nós precisamos acreditar e ajudar essas crianças a desenvolver, abrir seus corações, né? Não é fácil, mas tem soluções. Então eu quero agradecer aos organizadores, a Vanessa, a Débora, parabéns pela iniciativa, né? Eu já dei muitas palestras como essa e a gente não cansa de dar, porque a gente não pode desistir. Uma sementinha. Há 10 anos que eu trato autismo, né? A gente tem visto casos que a gente consegue zerar, a criança deixa de ser autista. A gente não pode falar isso abertamente, porque senão vem os censores, né? Falar que não tem cura. Mas cada caso é diferente, né? Então, vamos continuar em frente com medidas sociais, políticas, levando a informação, conhecimento e sabendo que tem como melhorar sim. Obrigado a todos, pessoal. Um abraço. Obrigada, doutor. De nada. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. Agradecer.